Bom, então eu já estou aqui no meu editor de texto, que é o Visual Studio Code. Ele é um editor fantástico e funciona muito bem com as ferramentas que eu vou utilizar. Então, se você não utiliza o Visual Studio Code, vão ter algumas pequenas diferenças, principalmente na parte do Format and Save do Prettier, que eu vou mostrar para vocês. Mas não se preocupa que todas as ferramentas elas funcionam independente do editor. A única diferença é que o Visual Studio Code já tem muitas coisas ali funcionando, tanto que você pode ver que até aqui embaixo ele já tem uma coisinha do ESLint, porque por padrão ele já espera rodar o ESLint também. Então, vão ter algumas pequenas diferenças, mas nada muito grande. Eu vou fazer focando no meu editor aqui, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, já que é uma biblioteca JavaScript, é iniciar o nosso package.json, ok? Então, para isso, eu vou botar aqui, rodar o yarn init, pode ser yarn init, pode ser npm init, tanto faz, vai com vocês, ok? Ele vai fazer umas perguntinhas, por exemplo, perguntou o nome, a versão, a descrição eu já tenho aqui, então vou colar. O entry point eu vou deixar esse mesmo, não vou botar nenhuma URL do repositório. O autor aqui, ok? A licença pode ser essa, se é público ou privado, vou botar aqui não é privado. Prontinho, já gerou o nosso package JSON aqui, ok? Feito isso, a gente pode iniciar a instalação das dependências das ferramentas que a gente vai precisar. A primeira delas é o Babel. O Babel é aquela ferramenta que vai transpilar o nosso código JavaScript atual para poder funcionar em browsers mais antigos ou em browsers que ainda não têm algumas dessas features novas que a gente for utilizar. Então, eu já tenho aqui separado com as versões tudo. Se você quiser, pausa o vídeo, copia isso aí. Ou, se você quiser ter uma forma muito melhor, é só ir lá no link do GitHub, vai estar lá tudo separado, você copia, fica muito mais fácil, ok? Então, vou mandar instalar isso aqui. E depois de instalado o Babel, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar um arquivo aqui que vai conter as informações do nosso Babel, então, que é o babel.rc. Perdão, .babelrc, ok? E aí, dentro do .babelrc, eu já tenho algumas configurações. Basicamente são os presets, o preset env, que é para você ter o ambiente padrão ali de configuração do Babel, já com as features que já foram lançadas, nenhuma feature que seja extremamente nova. Também os plugins aqui, o único plugin que eu vou usar no caso é o Class Properties, que como a gente vai estar criando a biblioteca utilizando classes, vou ter um detalhezinho lá que eu vou precisar desse plugin, então eu já instalei ele também, ok? Depois de instalado o Babel e já configurado isso aqui, a gente vai configurar o nosso ESLint, ok? Então também já tenho as versões aqui do ESLint, as coisas que precisam, o ESLint e o Standard. Eu sei que parece um monte de coisa, mas não se preocupa, não precisa ligar para isso aí. A gente instala uma vez e depois nunca mais instala, nem lembra mais. Então já está aqui tudo separadinho, vou mandar instalar. E depois de instalado, o que eu preciso é criar o nosso arquivo do ESLint também. Então vou vir aqui e vou criar o .eslintrc.json, ok? E vou passar as informações aqui do nosso ESLint. O nosso parser é o Babel ESLint, ou seja, para ele poder entender essas features novas. O env eu estou passando o Jest, já que é o Jest que eu vou usar para testar, e o browser também, se ele entende o Windows, Documents e outras coisas mais. Eu vou estender as regras do Standard, só que com um detalhe, tem duas coisas que eu gosto e que o Standard considera como errado, então eu vou subscrever essas regras. Uma é, eu não gosto que tenha um espaço depois da função, então função, espaço, parênteses. Eu não gosto, eu gosto que seja junto, então eu desligo essa função, eu desligo essa regra. E outra coisa, eu gosto de trailing comma, ter a vírgula no último, na nossa última propriedade. Então eu também desabilito aqui o comma then, ok? Então são só essas duas regras que eu subscrevo do Standard. O resto eu uso o Standard mesmo, ele já me funciona muito, muito bem. Ok? Depois disso, eu vou instalar então o Prettier, que vai ser aquela ferramenta que vai formatar o código para a gente. Ok?
Com o Prettier instalado, eu preciso criar também um arquivinho para ele. Então, .prettier rc. E eu já tenho também aqui as configurações do Prettier, que são basicamente o trailing comma, o semi para ele não usar ponto e vírgula no final, e o single quote para ele transformar tudo que seja double quote em single quote, né? Aspas simples. Feito isso, tem uma coisa muito legal do Visual Studio Code, que é o Format on Save, ou seja, toda vez que eu salvar, ele chama o Prettier para mim. E como eu configuro isso? Basta que eu venha aqui em Code, Preferences, Settings. Dentro eu tenho Workspace Settings, né, para esse projeto, e aí eu busco por essa propriedade, Format on Save. Só marcar ela, ele vai salvar aqui no nosso VS Code, né? Ele salva aqui o Format on Save para a gente, ok? E aí toda vez que eu salvar o arquivo, ele vai rodar o Prettier em cima do arquivo e corrigir o que tiver errado, o que não tiver configurado corretamente, certo? Fechei tudo isso aqui. Com isso, eu já instalei as ferramentas iniciais aí para a nossa biblioteca. Agora o que eu preciso é instalar a biblioteca para testes, que é o Jest, certo? Então, eu tenho aqui também já as versões do Jest. Vou colocar aqui e vou mandar rodar. É o Jest e o Babel Jest, né? Já que eu vou usar o Babel. Para o Babel Jest, ele pergunta qual é a versão, no caso é 24.1. E aí ele vai instalar aqui, já está terminando a instalação do Babel Jest e o Jest. E aí, com isso, eu já posso começar a criar a nossa biblioteca, ok? Então, a primeira coisa, só para a gente testar se o Jest está funcionando, eu vou criar aqui uma pasta, não dentro do VS Code, vou criar uma pasta source, e dentro dessa pasta source eu vou criar dois arquivos, o index.js e o index.test.js, ok? E aí, aqui dentro no nosso index.test.js, vou fazer o seguinte, eu vou importar o onLiveIntent from index, certo? Esse onLiveIntent é a nossa biblioteca que ainda não existe. E vou aqui iniciar o nosso método aí, o nosso teste dessa biblioteca. Criei um describe e vou fazer só um teste de caso, só it should return, sei lá, 5. E vou criar só um teste tipo expect 5 to be 5. Só para a gente ver se está certo. Repare que, olha, eu até botei um ponto e vírgula aqui, vou botar aqui aspas duplas. Repare que o nosso slint já está funcionando, ó, ele já está avisando que tem extra semicolon, que não era para ter. Aqui ele já avisou também que deveria ser single quote. Aqui ele avisou que essa variável não existe. Repare que agora, quando eu salvar esse arquivo, o Prettier já editou para a gente. Já tirou os pontos e vírgulas, já tirou a aspas daqui. Esse aqui ele ainda está avisando que não existe a variável, mas o Prettier ele não remove código, ele só remove, só corrige formatação, ok? Então, por exemplo, se eu tivesse um texto muito grande, ele também quebraria em linhas, enfim. Ele remove, ele edita, salva só formatação. Então, com isso aqui, vamos ver se está funcionando esse teste. Para isso, eu vou vir aqui no nosso package.json e vou criar o scripts, ok? Então, scripts aqui, vou criar o nosso primeiro script que vai ser o teste. Basicamente, ele só precisa chamar o Jest. Feito isso aqui, vamos ver se está funcionando. Eu vou rodar yarn test, poderia rodar yarn run test ou npm test, enfim, se vocês estiverem usando npm. Mandei rodar, vamos ver, ele chamou o Jest, já identificou o teste, já rodou e olha só, está funcionando. Se eu mudar, por exemplo, o valor aqui só para ver se dá erro e mandar rodar novamente, ele tem que quebrar. De fato, ele quebrou e aí ele mostrou aqui toda a informação. Então, olha só, a gente já está completamente preparado para poder iniciar a nossa construção da biblioteca, ok? No próximo vídeo, a gente então vai começar aí a criar os testes, a criar o código mesmo, para poder ter essa biblioteca sendo criada aí.